você quando você procura. Mas nós sabemos que na hora de vir para o culto, tem muito crente que se aborrece. Às vezes vai procurar o sapato e não está no lugar, vai procurar o cinto, parece que esconderam, vai procurar a meia e não está também no lugar. E tem gente, isso são coisas que às vezes tiram as pessoas do sério. E aí tem gente que se aborrece um pouco nessas horas, não vem para o culto. Não pode ser assim. Se aborrecer, se irar, é normal. O que não pode, na hora que se irar, é chamar nome, é ofender, entendeu? E a pessoa fica em casa. É isso que o inimigo quer. Quando for no próximo culto, ele vai usar a mesma arma. Entendeu? Que é para o crente não vir para a igreja. Vai dizer, eu não vou para a igreja. Ainda tem que dizer assim mesmo: eu não vou para a igreja para me servir de impedimento. Entendeu? Mas que cabeça, né? Aí eu prefiro ficar em casa. Não, é o inimigo que quer que o crente fique na casa dele lá. Jesus não. Amém? Lá 11:31 diz assim. Em seguida a gente vai cercar a mesa do Senhor. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Abre em 1 Reis 10. 1 Reis 10. Em seguida a gente vai ouvir mais uma rodada aí no conjunto, na banda. Jesus está aqui, amados. Se tiver 2 ou 3 em seu nome, Ele está. 1 Reis 10. Ontem eu estava pregando uma festa ali, na Passagem das Graças na Terra Firme. Por sinal, muita gente, a gente até de pé, veio caravana de fora. E a presença de Deus foi tão forte ali, tremenda. E quando terminei de ministrar, terminou após o culto, uma irmã me chamou: pastor, na hora que você orou, para Jesus curar, eu senti que eu fui curada. Eu estava com caroço há 1 ano me incomodando na minha garganta, direto a dor. E eu não estou sentindo mais nada agora, pastor. Eu creio que esse cara desapareceu, porque era 1 ano que eu vinha sendo incomodado. E mandei o testemunho. É onde Jesus se manifesta, onde a glória de Deus desce, amado. O mal tem que sair. Aleluia. E a glória de Deus está aqui nesse lugar, irmão. A presença de Deus está aqui nesse lugar. O mesmo Jesus que operou ontem ali na Terra Firme, aqui no Riacho, onde as irmãs estavam te louvando, Ele está aqui esta noite para abençoar a tua vida. Aleluia. Quem crê, levante a mão. Aleluia, Deus. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Amém? Pai, abençoa nossas orações, prepara e nos dá da tua graça para ministrar a tua palavra em inspiração, no nome de Jesus. Amém. Rainha de Sabá e sua longa viagem. O reinado de Salomão foi um reinado de esplendor, de glória, de fama, de sucesso, de poder. Salomão começou debaixo da bênção de Deus. Deus o exaltou. Quando Deus apareceu para ele, ele pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu nada material, nem a morte dos inimigos. Ele pediu sabedoria para entrar e sair do meio do povo, para julgá-lo, para conduzir o povo com prudência nos caminhos do Senhor. Deus
exaltou o reinado de Salomão. Deus engrandeceu o nome de Salomão. Deus exaltou Salomão sobre a face da terra. Deus deu uma sabedoria a Salomão que ninguém na sua geração foi capaz de igualá-lo em sabedoria. E essa sabedoria, ela percorreu os 4 cantos da terra. O nome de Salomão voou os 4 cantos da terra. As pessoas vinham dos 4 cantos da terra para ouvir a sabedoria deste homem. E as pessoas, quando chegavam para ouvi-lo, elas ficavam perplexas, admiradas de ver a sabedoria que ele tinha na hora de discursar. Salomão, ele foi um grande pregador. E essa sabedoria, ela não caiu do céu simplesmente. Salomão era amante dos livros. Salomão era um homem apaixonado pela leitura. Era um grande pesquisador que procurava cada vez mais buscar conhecimento e se informar das coisas do seu interesse ou até do reino de Deus. E diz a história bíblica que a sua fama percorreu os 4 cantos da terra. Só que diz a história sagrada, olha aqui, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, olha aí, com respeito ao nome do Senhor, aleluia, com respeito ao nome do Senhor, amados. Então o que quer dizer o texto? Que era Deus que havia dado a ele essa fama, essa sabedoria, e as pessoas vinham ouvi-lo, e elas levavam as boas novas, as notícias, as informações, que ele era um homem espetacular, que ele era um homem fora de série. E essas informações que as pessoas passavam, levavam para suas cidades, para os seus países, eram informações boas. As pessoas não levavam informações negativas de Salomão. Por quê? Porque quando elas chegavam lá, elas olhavam para a qualidade de Salomão, elas não olhavam para os defeitos de Salomão. Salomão, apesar de tudo, ele não era um homem perfeito. Salomão, ele teve as suas falhas. Como? Ele teve várias mulheres, pela lei não podia ter. Salomão, ele ajuntou, multiplicou prata, não podia multiplicar. Ele teve muitos cavalos, não podia ter. Ele trouxe, fez o povo voltar ao Egito. Quando ele se desviou, não podia fazer isso. Então, ele não foi um homem perfeito, mas as pessoas, quando avistavam, olhavam para as qualidades dele, olhavam para as suas virtudes. Diferente hoje de muitas pessoas, que elas olham às vezes para nós, e elas olham para quê? Para os nossos defeitos. E aí, em vez de falar das nossas qualidades, elas falam do nosso defeito. E aí, falando do nosso defeito, não está ajudando o reino de Deus. Pode ficar certo. Não está contribuindo para juntar no reino de Deus. Quando alguém fala mal de um crente relacionado ao caráter do irmão, de uma irmã, essa pessoa está espalhando ou afastando a outra pessoa que viveu um relacionamento com essa pessoa. Porque quem quer estar perto de alguém cheio de falha, cheio de defeito? E às vezes as pessoas não entendem por que a mídia, quando o pastor falha, ou ela procura falha, por que ela estampa a falha logo do pastor? Por quê? Porque se ela conseguir atingir, afetar as pessoas, convencê-los, o que vai acontecer? Elas vão afastar as pessoas da igreja, do reino de Deus.
Vou lhe dar aqui um exemplo para para você entender melhor. Se alguém que me conhece chega e diz: esse pastor dessa igreja, ele é isso, só fala coisa ruim de mim. Eu vou perguntar para você, não me responda. Será que essa pessoa vai querer vir se congregar aqui? Não vai querer, não. Por isso que nós temos que ter cuidado ao fazer comentário de determinados pastores, de determinados irmãos. Por quê? Porque esses comentários vai afastar as pessoas de Deus. Comentar algo que alguém fez, que ocorreu, é uma coisa, irmão. Mas comentar algo relacionado ao caráter da pessoa, isso não é de Deus. Isso vai afastar as pessoas da igreja. Aí tem pessoas, irmão, que sabe o que elas fazem? Em vez de elas juntar, elas vão espalhando. Em vez de trazer, elas estão levando. Por quê? Porque estão olhando para o defeito das pessoas. Nós temos que olhar para quem? Para Jesus, porque Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, a nossa perfeição. Aleluia! Salomão não era perfeito, mas quando as pessoas chegavam lá, levavam o quê? Boa fama de Salomão, falavam coisa boa de Salomão. E o que é que diz a Bíblia? Sabe o que a Bíblia diz? Que as pessoas dos quatro cantos da terra vinham a Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Quando você encontra alguém que não é nessa igreja e você diz assim: o meu pastor é uma bênção, meu pastor é um homem de Deus, você pode ficar certo que um dia essa pessoa que você falou, ela vai vir aqui para comprovar se eu sou ou não sou um homem de Deus. Se você disser assim, por exemplo, disser: olha, a irmã Neuci, ela é uma bênção. Onde é que ela mora? Aqui na 25, é um vaso de Deus. Quando ela ora, os demônios saem. Quando ela ora, Jesus cura. Quando ela ora, ela profetiza. Eu quero conhecer essa irmã. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai procurar a casa da irmã Neuci, porque ela é um vaso de Deus. Se você diz assim: eu sou da igreja Epitácio Pessoa, você é da Epitácio Pessoa, onde é que fica? Esquina da 25, me visite lá, nos visite lá. A minha igreja é uma bênção. Sabe o que vai acontecer? Um dia essa pessoa vai vir aqui para saber se aqui é uma bênção. Mas infelizmente tem gente que fala mal da sua própria congregação. Vou dizer sincero, você duro. Pessoas que fazem isso estão trabalhando para o reino das trevas. Porque homem e mulher de Deus não fala mal da sua igreja. Quando você lê o capítulo 5 de Eclesiastes, aliás, de Cantares, que o noivo visita a sua noiva, e a noiva está deitada, e o noivo bate na porta para que a noiva venha abrir a porta. Ela não abre a porta, ele insiste, e ela dá sua desculpa, que está deitada, que se for levantada tem que mudar de roupa, vai sujar os pés, e ele insiste, e devido à insistência, ela se levanta, se prepara, mas quando ela abre a porta, o noivo já não estava mais. O noivo havia se retirado. Você vai entender, preste bem atenção. Aí ela sai desesperada, atrás do seu amado, atrás do seu noivo. E ela sai e diz: a história era madrugada, era noite, era um momento perigoso, arriscado. Uma moça sair naquele horário, e ela, nesse horário que ela sai, diz a história que os homens agarram ela, espancam ela, batem nela, mas ela consegue escapar, se levantar, e ela sai à procura do noivo, do seu amado, que ela não abriu a porta. E diz o texto sagrado então, que ela encontra umas amigas, e ela pergunta assim: filha de Sião,
vocês viram o meu amado? E elas respondem assim, perguntam para a moça: quem é esse teu amado? Nós não conhecemos ele. Esse homem que você procura, essa hora da noite, que é aquele bem tão importante, ser uma moça bela, uma moça bonita, e você essa hora da noite sozinha, procurando esse homem. Olha, nós conhecemos vários homens, já tivemos vários relacionamentos. O que é que esse teu amado tem de tão importante? Que é aquele bem tão diferente? Sabe o que ela diz? O meu amado se destaca entre 1000 homens. Sabe o que ela está dizendo? O meu amado é diferente. Aleluia! O meu amado não é igual aos homens que você conheceu. Sabe o que é isso? O crente lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro, o crente salvo. Sabe o que ele vai dizer? Eu estou da igreja Epitácio Pessoa, e lá Jesus tem curado, tem salvado, tem libertado, tem descido a sua glória. Nossos cultos lá, nós não temos muita gente lá, mas o nosso culto lá, Jesus tem operado. Vai lá, que vai ser abençoada. É assim que você tem que falar na sua igreja. Quando ela disse: o meu amado se destaca entre 1000 homens, ele é diferente. Ela estava dando testemunho do amado dela, que era Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer. E hoje deixa eu lhe dizer uma coisa: tem crente que sai da sua casa para a casa de ímpio, de desviado, para falar problema da igreja dele. Como é que esse desviado vai vir para a igreja? Como, amados? Nós não devemos contar o nosso problema nem para um parente nosso que não conhece Jesus, que mora dentro da nossa casa. Nada daqui que acontece negativo nós devemos contar. As que devemos contar aqui são as coisas boas, amados. E tem pessoas que falam tudo que acontece na sua igreja para desviado. Falam tudo que acontece para pessoas que não são nem da igreja. E às vezes não entende porque a comunidade às vezes não vem para a igreja visitar. Por quê? Porque não faz igual os amigos de Salomão, quando chegava em Jerusalém, que ele viu Salomão pregando, Salomão ensinando, que ele viu o tratamento que Salomão dava aos seus servos. Eles iam para sua cidade falando bem de Salomão. Sabe o que diz a Bíblia? Toda a terra vinha ouvir a sabedoria de Salomão. Quando você fala as coisas boas da sua igreja, você está evangelizando, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos fazer igual essas pessoas que visitavam Salomão. Olha, você sabe quantos quilômetros essa mulher viajou? Essa rainha? Você não tem noção, vou lhe dizer. Ela viajou 1.800 quilômetros. Não tinha avião e nem tinha carro como agora. Tinha que ser carruagem, camelo. 1.800 quilômetros da Etiópia até Jerusalém, para ouvir a sabedoria desse homem de Deus. Glória a Deus. Eu não sei quem foi o sujeito que Deus usou para falar para ela de Salomão, porque a Bíblia não fala. Mas lá no país dela, alguém da Etiópia tinha visitado, ou então algum rei tinha vindo visitar Salomão e falou para ela. Quando essa pessoa chegou para a rainha de Sabá e falou de Salomão, ele disse: tu precisa conhecer esse homem, tu precisa ouvir a sabedoria desse homem, tu precisa ver o reinado desse homem, tu precisa ver a glória desse homem, tu precisa ver como é que seus servos se trajam, tu precisa
comecei a conhecer a grandeza do reinado de Salomão. Falaram tanta coisa para ela boa, que isso motivou ela a andar, caminhar 1.800 quilômetros para ouvir o homem de Deus. Aleluia! E ela caminhou. E às vezes, nós 100 metros, 200 metros, 500 metros da igreja, nós colocamos dificuldade para vir à casa de Deus, ouvir os ensinamentos de Deus. E ela 1.800 quilômetros. E quando ela chegou, diz aqui desse, que ela foi com um exército. Ela levou ouro, prata, pedra preciosa e muitas especiais ela levou. Para quê? Para abençoar o homem de Deus. Glória a Deus. Salomão, essa riqueza dele aqui, que ele adquiriu, foi muitos corações que Deus usou para abençoar. Se nós nos unirmos, se nós tivermos só um pensamento, só um coração, você vai ver as bênçãos de Deus sobre nós. Você pode ficar certo que aquilo que é impossível para ti, para Deus é possível. Deus quer nos abençoar, irmãos. Só depende de nós, porque a mão dele está estendida para nos abençoar. É só tomarmos uma posição. E quando ela chegou lá, olha o versículo 2: chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiaria, muitíssimo ouro, aleluia, pedras preciosas. Para quê? Para abençoar o homem de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Qual é o teu problema que Deus não pode resolver? Deus tem poder de te dar aquilo que tu não tem condições de adquirir, de comprar. Você pode ficar certo disso. Foi muita gente que estendia a mão para abençoar esse homem. E o nosso Deus mudou. Eu conheço um irmão, dá nome para esse aqui, eu vou trazer. Eles moram aqui na Zeriel, lá na Passagem Alegre. É um casal. Ele é inclusive pastor. E viveu aí um período na vida do crime. Jesus salvou. E hoje é um pastor. E a patroa da esposa dele, a casa que eles moram, por sinal, uma casa toda de alvenaria, quintal, tem pátio grande. Essa casa foi a patroa da esposa dele que deu para ele, que eles não tinham condições de comprar essa casa. Doou a casa. Esse é o Deus que nós servimos. Entendeu? Olha aqui, muito ouro, especiarias, pedras preciosas. Ela deu para Salomão. E diz aqui: compareceu perante Salomão e expôs tudo quanto trazia em sua mente. Ela fez muitas perguntas para Salomão. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Sabe o que diz um certo pregador? Que quando ela saiu da sua terra, do seu país, ela foi com a intenção de querer envergonhar Salomão, porque ela não acreditava que ele era tudo aquilo que falavam dele. Ela não acreditava. Diz aqui, tem uma tradução que diz que ela foi com enigmas. Você sabe que é enigmas, né? Enigmas é aquele semelhante que Sansão colocou no dia da festa de casamento, que é mais doce do que o mel, aquela coisa mais ou menos assim que está lá. Então, enigma é algo difícil, uma narrativa que é difícil de se descobrir, de se desvendar.
Mas sabe qual é o melhor dom que nós devemos pedir para Deus e ter? É a sabedoria de Deus. Porque ter dom de pregar, dom de ensinar, dom de administrar, ter dom de revelações e não ter sabedoria, de nada vai. E a sabedoria que eu estou dizendo aqui é a sabedoria de Deus. A sabedoria que se adquire numa faculdade, numa universidade, aqui ela não funciona dentro da igreja. Não funciona. Se for pegar, querer trazer de lá para cá, não funciona. Aqui tem que ser a sabedoria de Deus. Deus. E a sabedoria de Deus não se adquire sentado no banco de uma faculdade. Se adquire nos pés do Senhor, ouvindo como Maria fazia, sentava-se aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles e seus copeiros, o sacrifício que ofereceram à casa do Senhor, ficou como fora de si. Sabe o que acontece? Quase que aconteceu com ela? Ela quase morre. Amado, era muita glória. Quando ela viu aquilo tudo, olha aqui, os trajes. Salomão mandava fazer as melhores roupas para os seus servos. Deu os copeiros. Deu, e tratava bem as pessoas que estavam lá dele. E ele diz aqui o texto que ela ficou como sem espírito. Olha só. Aleluia, Deus. E ela disse: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. Olha só, eis que não me contaram a metade do que eu estou vendo. O que me falaram não foi nem a metade do que eu estou vendo. Aleluia! Eita Jesus! Sobrepujas em sabedoria, prosperidade e a fama que ouvi. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Olha só, irmão, nem a metade falaram. Que falaram foi coisa boa. A partir de hoje nós vamos mudar. Nós vamos falar coisa boa do pastor, do coordenador, da coordenadora, de qualquer crente nessa igreja. Vamos falar que aqui tem gente abençoada por Deus. Frases como aquela: essa igreja é só problema, não pode sair da nossa boca. Aleluia. Não pode. Porque esse exército que veio com a rainha de Sabá, Aleluia. chegaram, ficaram perplexos, porque vieram, porque alguém falou coisas boas. Coisas boas. Você quer ver essa igreja crescer? Fale coisas boas do seu pastor. Fale. Aleluia, Deus. Diga: vai sexta-feira ouvir os ensinamentos lá do nosso pastor. Vem na escola dominical. Temos irmãos aqui que ensinam bem. Eu vou dizer uma coisa: temos irmãos aqui que estão ensinando bem na escola dominical. É só o pastor não. Temos tido aqui excelentes aulas com Eli, com a irmã Suzana. Temos nos adolescentes o Richard. Cheguei um domingo desse aí, foi reto passado. Fui lá na sala, lá onde estava dando aula. O Richard estava com a Bíblia aberta, ilustrada. Disse: o que tu está ensinando aí, Richard? Aí me disseram: Gideão, ensinando Bíblia para as crianças. É isso que elas precisam, Bíblia. Aleluia. Agora, para encerrar, aleluia, ela fez uma viagem de
1.800 quilômetros até Jerusalém. Enfrentou perigos, enfrentou inimigos, mas a rainha de Sabá não olhou para os obstáculos que ela poderia enfrentar nesse caminho, nessa trajetória. Quando eu olho para a viagem que a rainha de Sabá fez, me faz lembrar da viagem da igreja, me faz lembrar da nossa viagem que nós estamos fazendo, não para Israel, para Jerusalém terrestre, nós estamos fazendo uma viagem para Jerusalém celestial. Aleluia! Assim como a rainha de Sabá, ela saiu da sua terra, ela enfrentou perigos, inimigos, obstáculos, mas ela não pensou em voltar. Assim a trajetória da igreja, agora nada pode nos parar. Fofoca, calúnia, difamação, afronta, nada pode parar a tua viagem até Jerusalém. Eu comparo a viagem da rainha de Sabá, da sua terra a Jerusalém, a viagem que a igreja está fazendo, irmão. E nessa viagem vão querer te parar, mas eu profetizo nessa noite que ninguém vai te parar, porque maior é o teu Deus. Amém, pelo nome de Jesus. Glória a Deus. Glória seja teu nome, Jesus. Aleluia. Glória. A rainha de Sabá aqui Glória a Jesus. é uma tipologia da igreja. Aleluia, Deus. Quando ela chegou lá, foi o que eu disse. Ela disse: não me fala nem a metade da tua grandeza, da tua glória. É assim que vai acontecer. Quando você chegar a Jerusalém, Eita maravilha! você vai ver coisas que nunca te falaram. Eita maravilha, Jesus. Quando você chegar em Jerusalém, você vai dizer: é verdade, valeu a pena. Eita Eu não glória! imaginava que era isso tudo aqui que estava me aguardando. Eita Eu maravilha! não imaginava que essa glória estava reservada para nós. Você já pensou? João não teve palavras. João não teve palavra para descrever. Ele escreveu segundo o seu entendimento. Ruas de ouro, amados, é muito mais do que isso. A cidade que ele viu, a glória que ele viu, não dá para descrever numa linguagem humana. Aleluia! O que está preparado para você, para mim, sabe o que diz a Bíblia? É o que os olhos nunca viram. Aleluia! Que não tem aqui na terra nada incomparável. O que está preparado para você é que nunca desceu ao seu coração e você nunca ouviu. É isso que está preparado para nós. Então vale a pena, passa a prova, porque em todas as provas nós vamos ter vitória, diz o Senhor. Chantarei, canta, lama, canta, leme, anda, lama, canta. Chantarama, canta, leme, canta. Cantarama, canta. Nada pode te parar, minha irmã. Nada vai te parar, não. Coloque seu olhar na Jerusalém. Coloque seu olhar nas nações celestiais. A tua pátria nem aqui, a tua pátria em cima, a tua cidade nem aqui, a tua cidade em cima, a nossa casa nem aqui, a nossa casa em cima, o nosso lugar nem aqui, o nosso lugar é no céu. Aleluia. Anta Xandarama Cantarene Anta Lama Canta. Fecha dois olhos comigo. Vamos fazer uma viagem. Nós estamos nessa viagem. Ninguém vai nos parar, não. Nada vai nos parar, não. Nada vai nos deter. O que está preparado para você, você não imagina. Não larga, não joga a toalha. Não é hora de desistir.
Eu te exalto, Senhor, por esse momento. Eu sei que o que está preparado para nós é incomparável. O que está preparado para nós não tem explicação, não temos como falar, Senhor. São coisas grandes. Assim como a rainha de Sabá, ela ficou maravilhada com tudo que ela viu no reinado de Salomão, que é o tipo do reinado de Jesus Cristo, no Messias, no reino milenial. Aleluia! O governo teocrático do Senhor Jesus na terra. Aleluia! Senhor da glória, fortalece a tua filha, fortalece teu filho, fortalece a tua igreja, anima os corações, encoraja, dá poder e graça, dá poder e glória, sustenta a tua igreja, renova a fé do meu irmão, renova a fé da minha irmã e assopra nesse lugar. Obrigado, Jesus. Aleluia, obrigado. Amém. Vamos, continue de pé. Vamos secar a mesa do Senhor. Mulher, primeira epístola aos Coríntios, versículo de número, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém?